Então tá bom. Shalom a todos. Pode iniciar? Então, shalom, shalom. Que a paz do Senhor, que a shalom do Senhor possa estar no seu coração. É com muita responsabilidade, né? Com prazer. E quero compartilhar essa palavra nessa manhã aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, pastores e mestres e os demais que estão nos ouvindo. Quero compartilhar uma passagem talvez bem conhecida para muitos, mas nos últimos dias nós temos visto assim que ela é de uma profundidade muito grande em nossos corações, nas nossas vidas. Essa palavra está em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Amém? E esse versículo me chama muita atenção. No ano de 2012, Deus, em uma viagem, Deus falou comigo. Eu estava abrindo um ministério em outra cidade, em Cacoal, e Deus falou: sabe por que vocês não conquistam? Porque vocês não têm unidade. E aquilo ali, sabe, Deus estava falando comigo, e eu achava que não, que era assim, que as outras pessoas, né, ou no geral, mas Deus estava falando comigo. E faltava unidade, faltava humildade no meu coração. E quando eu fui entender esse versículo, que essa humildade, ela faz a diferença na vida do homem e da mulher. Essa humildade, ela é a chave para desatar uma unção sobre as nossas vidas. E eu demorei a entender como isso funciona. Eu não achava que aquilo era só para mim. E nos últimos dias, nós temos batido em cima disso, e para buscar essa unidade, essa verdadeira unidade. Essa não é uma unidade de falácia, mas uma unidade que possa verdadeiramente ser a chave para abrir o céu sobre as nossas vidas. Essa é a unidade que o Senhor está falando. E muitas vezes nós estamos no ministério, nós estamos remando, estamos fazendo, mas nós não temos unidade. E quando nós não temos humildade, essa humildade que Deus está falando, é onde Ele irá nos resistir. E quando Deus nos resiste, então nós não podemos fazer nada. E eu comecei a entender, falei: meu Deus, mas por que nós tentamos tantas coisas e às vezes nós não conseguimos realizar essas coisas? Mas é porque nós somos resistidos por Deus. É uma grande realidade, nós estamos resistidos por Deus. E sabe, irmão, o apóstolo Edson sempre fala, ele sempre tem falado disso. Por que existe tanto ministério e as vidas, as pessoas estão de mal a pior? Por que as coisas não melhoram? É exatamente isso, porque falta essa humildade em nossos corações. Falta nós sermos humildes. Quando nós formos humildes, eu creio que os céus irá se abrir sobre as nossas vidas. Eu creio que nós iremos entrar numa conquista maior. Eu creio que nós iremos, sabe? Eu creio que nós iremos andar verdadeiramente ativado no profético. Irmão, não tem ativação profética se nós não formos humildes. Não tem pastoreio se nós não formos humildes. Não tem apostolado se nós não formos humildes. Porque Deus está dizendo: eu vou resistir ao soberbo, eu vou resistir aos orgulhosos. Eu não vou dar nada para os orgulhosos, porque os orgulhosos não vão fazer o que eu quero. Os orgulhosos vão olhar para o seu umbigo. Os orgulhosos não vão conseguir fazer nada da minha obra. E eu comecei a entender esse processo. Sabe, irmão? Se nós não entendermos que essa humildade, sabe? Que essa unidade está totalmente ligada à humildade, nós não iremos fazer nada. Se não formos unidos,
nós não somos humildes. Se nós não formos humildes, nós seremos resistidos. Então, nós não iremos conseguir fazer absolutamente nada. Sabe? Então, nós precisamos entrar nessa unidade. Quando as igrejas entrar nessa unidade, irmão, nós estamos vivendo um tempo que cada um faz para si. Infelizmente, né, nós vemos isso e, sabe, às vezes nós tentamos mudar, mas de repente cai na mesma rotina. Então, nós temos trabalhado muito essa questão de unidade. Nós temos levado hoje para a Casa Ministerial Esperança da Glória, falando sobre unidade, falando sobre humildade, para que essa geração elas possa crescer entendendo o que é humildade, o que é unidade. Porque senão nós iremos gerar filhos, né? Nós iremos gerar uma casa de filhos espirituais, né? Mas que eles não vão entender, não vão saber o que é esse negócio de unidade, o que essa unidade pode trazer na vida da pessoa, o que essa unidade pode fazer com essa pessoa, sabe? Se nós formos resistidos por Deus, irmão, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos avançar nas finanças, nós não conseguimos fluir em nada no ministério, nós não conseguimos fluir no nosso chamado, nós não conseguimos fluir nas coisas do Senhor. E é o que Deus tem trazido no meu coração para que eu possa viver verdadeiramente, sabe? Nós temos que aprender, irmão, o que é isso? Nós temos que aprender a lavar os pés. Nós temos que aprender a lavar os pés um do outro. Talvez nós falamos assim, eu não gosto de fulano, eu não me dou bem com fulano. Mas eu creio que só vai mudar as nossas vidas quando nós aprendermos a lavar os pés um dos outros, quando nós aprendermos a verdadeiramente o que é unidade. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus não tinha necessidade, não tinha precisão alguma de lavar os pés dos discípulos. Muito pelo contrário. Pedro não estava errado de falar aquilo, né? Pedro não estava errado, falou, não, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? É eu que tenho que lavar o do Senhor. Então, você já sabe a passagem, né, que Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Então, ele pede para lavar todo o corpo. Mas o que Jesus está mostrando? Que nós precisamos descer do pedestal. Tem pastores, tem apóstolos, tem evangelistas, mestres, profetas, que não descem do pedestal. Se ele não descer do pedestal, então ele não irá, de forma nenhuma, tomar posse do chamado, tomar posse daquilo que Deus tem para ele. Quando nós aprendermos a verdadeiramente ser o que Jesus está falando, Jesus, em outro feito, ele fala assim, você quer ser o grande? Você quer ser grande? Seja o vosso serviçal. E eu fico imaginando, eu fico olhando ali, poxa, Jesus, Deus, Jesus, o próprio Deus, deixou tantos ensinamentos, começando pelo Sermão do Monte da Bem-aventurança. Olha o que Jesus fala para nós, que Jesus fala para aqueles discípulos. Jesus fala assim, olha, eu vou deixar aqui uma liçãozinha para vocês. Eu vou ensinar para vocês o que é isso, o que é ser humilde. Jesus fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, do reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Amém? Bem-aventurado os que têm fome, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Irmão, é tremendo porque é uma palavra, sabe, sobrenatural, porque Jesus já estava ensinando os seus 12, estava ensinando essa humildade, ele estava ensinando o que era, como receber esse ministério de Jesus Cristo. Ele estava ensinando como receber um dos ministérios, que são os 5 ministérios que nós já conhecemos. Nós sabemos que é apóstolo, nós sabemos que é profeta, evangelista, pastores e mestres, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós sabemos, mas Jesus estava ensinando para ele o seguinte, se vocês não forem desse jeito, se você, como diz o apóstolo também, se você não for desse naipe,
você não entra, você não recebe o ministério. Você não flui no ministério. E é isso que nós temos que entender. Jesus já ensinou eles aqui atrás, para depois, lá na Pentecostes, ensinou no Evangelho, para quando chegasse em Pentecostes, que está em Atos, eles já estivessem preparados para eles poderem, então, avançar com o Evangelho do Senhor Jesus. Por que tem gente que ignora nós pedimos poder? Mas para que eu quero o poder? Para que você quer o poder? Aquele povo recebeu poder para avançar, para conquistar, para pregar o Evangelho. Hoje as pessoas, não todas, não estou falando de pessoas, mas o orgulho, a soberba entrou tão avançada, de uma forma destruidora no coração das pessoas, que eles querem poder. Muitos querem poder somente para satisfazer o ego. Muitos querem poder para orar para alguém, a pessoa, né, ser liberta, ele fala assim, eu libertei. A pessoa quer poder para ele orar para alguém, a pessoa é curada, ele sair falando, não como testemunho, mas para ele se vangloriar. Eu orei, o cara foi curado. Não é isso. Testemunho é uma coisa, a pessoa se engrandecer é outra. Então, Jesus ele já nos ensinou como andar nessa unidade. O fato é que, às vezes, nós temos o nosso coração endurece e a gente não consegue caminhar nessa unidade. Parece que a gente não consegue, fazer as coisas do jeito que Jesus está falando. Nós esquecemos que a unidade ela é a base de toda a grandeza. Ela, ela é a base da nobreza. E às vezes nós não temos unidade. Às vezes nós não somos, dentro de casa, às vezes nós não temos humildade. Às vezes o marido erra com a mulher e a mulher erra com o marido, vice-versa, mas nenhum e nem outro tem coragem de chegar e pedir perdão e se humilhar, falar assim, não, você me perdoe, eu estou errado mesmo. Eu fiz errado, eu não, né, me perdoe aí. Um ou outro pode ficar bicudo na hora, mas depois o perdão entra no coração, se bem que não é isso que a Bíblia ensina. Temos que levantar a mão e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Mas aí as coisas vão de mal a pior e nós não entendemos como que é esse processo. Nós não entendemos, porque se ela é a base de toda a grandeza. Se Jesus estava dizendo assim, olha, se você quer crescer, é preciso que você saiba que você é pequeno. Eu só vou crescer a partir do momento que eu entendo que eu sou pequeno e que eu dependo dele. Porque Jesus era unidade, era humildade. Jesus era simples, Jesus era Deus. Mas às vezes nós não entendemos esse processo. Quando nós recebemos algo, nós queremos falar, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou fazer do jeito que eu entendo. A humildade, ela traz o equilíbrio nas nossas vidas. Ela equilibra para que nós possamos andar, perfeitamente na graça do Senhor, para que nós possamos andar junto com o nosso discipulado, junto com a nossa esposa, para que nós possamos andar junto com os nossos familiares, para que nós possamos, atrair pessoas. Como que eu posso atrair pessoas se eu não sou humilde? Se eu não sou unido com ninguém? Como que eu posso entender esse processo? Como que eu posso falar que eu sou unido com o Espírito Santo, que eu tenho unidade com o Espírito Santo, se eu não tenho unidade com as pessoas? Se eu não tenho unidade com os pastores? Se eu não tenho unidade com ninguém? Então, queridos, entenda, nós não podemos de forma nenhuma ser unido com o Espírito Santo, unido no Espírito Santo. E não é que nós podemos ser, nós não estamos unidos com o Espírito Santo se nós não buscarmos unidade com as pessoas. Se nós não buscarmos unidade com os pastores, se nós não buscarmos unidade com os demais, com os ministérios, com os irmãos, não acontece de nós estarmos falando assim, não, eu realmente tenho essa unidade. Não temos unidade. Quantos casamentos destruídos, irmão, tem hoje pelo orgulho? Quantos casamentos, quantos pais, quantos filhos, quantos irmãos vivem em pé de guerra pelo orgulho? Quantas pessoas têm dificuldade de caminhar em Cristo Jesus por conta do orgulho? Porque fala, não vou na igreja mais não, porque eu já fui e não deu certo. Não é que não deu certo, ele não caminhou certo. Ele não deu certo. Parece que ele não quis caminhar certo. Mas ele já põe a culpa no pastor, ele põe a culpa no irmão, ele põe a culpa em Deus. Pior, irmão, ele põe a culpa em Deus.
Ele fala, não, não vou não, porque Deus não me abençoou. É um orgulho tão grande que você é da pessoa, sabe, se lançar aos pés do Senhor Jesus e falar assim, Senhor, eu realmente mesmo, eu sou um mau caráter mesmo, eu não presto mesmo, eu estou aqui porque eu careço da tua misericórdia. Irmão, tem um problema, o pai do orgulho é o Leviatã. Porque a palavra fala lá em Jó 41, que no seu pescoço reside toda a força, não se enverga. Então, esse orgulho é um problema, porque daí, igual o apóstolo estava falando ontem da atmosfera, então a pessoa é totalmente ligado, ele está ligado a Leviatã. E Leviatã, irmão, ele é o exterminador, sabe, de descendência, ele anula o sacerdócio, ele enlouquece o cônjuge, ele traz enfermidade, ele empobrece a família, ele traz transtorno emocional, ele cria desordem interior, tortura psicológica, separa a família, separação, né? Leviatã, irmão, é afronta em ação dentro da nossa geografia. Mas nós não entendemos isso. Nós achamos que é um simples orgulho assim de passar perto de alguém, não dar um bom dia, não é nada disso, não. É porque, então, a pessoa, ele está totalmente ligado, ele está em uma atmosfera de Leviatã, e ele não quer envergar o pescoço, ele não quer se dobrar, ele não quer falar, Deus, é verdade, eu sou orgulhoso mesmo, arranque isso de mim, eu sou invejoso. Irmão, eu tinha um problema sério com inveja, e foi uma luta para Deus arrancar isso do meu coração. Eu tinha uma inveja que eu vou te falar. E eu falava, Deus, arranca esse trem. Quando eu peguei sério mesmo, quando eu vi que aquilo estava me prejudicando, estava sendo muito prejudicial a mim, mas eu não entendia esse negócio. E eu peguei e falei, agora eu vou travar uma guerra contra essa inveja. Irmão, Deus tirou isso do meu coração. Mesma coisa é o orgulho. Quando eu vivi em pé de guerra no meu casamento uns anos atrás, porque eu tinha orgulho. A minha esposa era orgulhosa e eu orgulhoso. Mas quando nós falamos assim, vamos quebrar o orgulho, vamos parar e vamos conversar, vamos. Nós quebramos aquilo, quando um fala, o outro baixa a cabeça. Não, você me perdoe, eu estava errado mesmo, eu fiz errado, me perdoe. Então, assim, as coisas mudaram. Então, sabe, irmão, muitas coisas começam, o ministério, na verdade, começa dentro da nossa casa, é dentro da nossa casa. E as coisas começam, nós vamos aprendendo e nós vamos levando isso, né, para as pessoas. Mas nós precisamos entender, irmão, que se nós não derrotarmos o orgulho dentro de nós, se nós não abrirmos mão, se nós não renunciarmos, o nosso ministério, sabe, irmão, ele tá fadado ao fracasso. Esse é o problema. Sabe, irmão? Às vezes nós olhamos e tem tanta coisinha que, se nós formos olhar para dentro de nós, ainda tem orgulho, ainda tem soberba. Você percebe que lá no versículo 8 que nós lemos aqui, no mesmo Pedro, que nós lemos somente até o 6, e ele fala lá, humilhai-vos por debaixo da poderosa mão de Deus, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você percebe que tem algo tremendo, que no versículo 8 ele fala assim, você sede sóbrio, você vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. No versículo 9, ele diz, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que ele está falando? Que o diabo ele vai avançar contra as nossas vidas. O diabo vai botar para nos derrotar. O diabo ele vai vir com tudo, trazendo o orgulho, trazendo a soberba, trazendo a inveja, trazendo o homicídio, trazendo o suicídio, trazendo fofoca. Vem com tudo, trazendo esses tronos malditos, né, para se instalar a cada dia, para nos tirar da presença do Senhor. Ele está falando, você precisa vigiar. Então, eu e você, nós temos que vigiar todos os dias, para a soberba não entrar em nossos corações. Eu e você, nós temos que vigiar, para o pecado não entrar na nossa casa. Porque a palavra, você conhece lá em Gênesis capítulo 4, né, que ele falou, o pecado já está à porta, o pecado está batendo na porta. Mas você pode dominar. Você tem um domínio. Se você não dominar, ele te domina, ele te mata, ele te destrói. Então, é isso que nós temos que entender, irmãos. Se nós não dominarmos, se nós não arrancar sabe, irmão, esse tipo de coisa, se nós não for arrancando esse mal que tenta nos destruir, que tenta nos tirar da presença do Senhor. E você sabe que o intuito de tudo isso
é impedir do homem e da mulher entrar nos céus. Mas que Deus possa te abençoar, que você possa entender, né? Eu creio que você já, isso foi um alerta, creio que você já leu essa mensagem, essa palavra. Creio que você já arrancou, creio que vocês não são orgulhosos, não são soberbos, glória a Deus por isso. Creio que não tem nada disso. Mas assim, nós precisamos a cada dia, nós precisamos arrancar isso dos nossos corações. Nós precisamos, sabe, irmão, eu passei um tempo que quando uma pessoa ia ministrar, eu já falava, ixi, essa pessoa vai ministrar? Eu já sei, esse cara aí não... Tipo assim, a palavra daquela pessoa, eu já criava um bloqueio, mas é um orgulho, porque eu achava que não tinha nada a ver. Ah, fulano vai ministrar e eu não preciso ouvir não, porque esse cara aí não prega nada não. E, sabe, então, quer dizer, era um orgulho muito grande no meu coração. Então, nós temos que aprender essa rota, esse caminho, para que tudo corra bem nas nossas vidas. Quero orar com você, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida, e que você possa cada dia fluir na presença do Senhor, e que a cada dia seja quebrado todo o orgulho, seja quebrado toda a soberba, em nome de Jesus. Amém? Orar, apóstolo. Posso orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, e diante dessa palavra que foi lida, diante dessa palavra que o Senhor trouxe nos nossos corações, eu deixo aqui nessa manhã, Senhor, um pedido ao Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, e que, meu Deus, nós vamos abandonar, nós vamos renunciar a todo o orgulho, toda a soberba, e que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou em todos os lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção do Senhor já veio sobre nós, mas nós pedimos que o Senhor então nos fortaleça, que o Senhor, meu Deus, então nos oriente, que o Senhor, meu Deus, então nos capacita, e que nós possamos ser pessoas humildes, que nós possamos ser pessoas simples, que nós possamos ter unidade em nossos corações. Nós possamos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, ser melhor do que ontem. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, apóstolo? Amém, querido. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Viu? O Eterno abençoe a tua vida. Vamos colocar o machado aí nessa raiz para arrancar todo o orgulho. Amém. Amém, vamos colocar. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Um excelente dia todo.